nosso Mestre Jesus envolva a todos nós. Hoje iremos refletir sobre uma passagem de Jesus registrada pelo apóstolo João. Então os escribas e fariseus chegaram até Jesus, levando uma mulher que havia sido pega em adultério. Fizeram-na ficar no meio do povo e perguntaram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? É evidente que eles queriam colocar Jesus numa saia justa, porque se Jesus falasse que poderiam apedrejá-la, ele estaria incorrendo contra as leis de Deus. Ele que veio ensinar o amor, o perdão, jamais poderia se equivocar a ponto de concordar com aquela lei humana que predominava desde a época de Moisés, 1800 anos antes da vinda dele. Mas Jesus não se abateu nem se abalou. Ele estava escrevendo na areia e ali ele continuou, abaixado, com os olhos baixos, escrevendo. Em determinado momento, ele ergueu o rosto, os olhos, e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Diz o Evangelho que os mais velhos foram saindo primeiro, depois os mais jovens, ficando somente Jesus e a mulher. Então ele, dirigindo-se a ela, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor. Eles não te condenaram? Não, mestre. Então eu também não te condenarei. Vá e não tornes a pecar. Essa é a lição registrada no Evangelho. É uma lição maravilhosa, porque Jesus, ele vai ensinando, e isso ficando para a posteridade, para a humanidade compreender que nós não devemos julgar a ninguém. E fazendo as minhas pesquisas para a reflexão de hoje, eu me deparei com o livro Perseverança, psicografado por Carlos Bacelli, pelo espírito Alexandre de Jesus. Eu vou pedir licença para ler a explicação desse, vamos dizer, discípulo de Jesus dos tempos mais modernos. É a lição 16 do livro, intitulada Atire a Primeira Pedra. Diante da pobre jovem que os doutores da lei lhe apresentavam na condição de pecadora, esperando que ele endossasse a pena máxima prescrita às adúlteras, a morte por apedrejamento em praça pública, o mestre, antes de abaixar-se para escrever na areia, nela fixou demoradamente o olhar. Aos seus olhos divinos, para os quais o passado e o futuro não contêm segredos, no lugar da infeliz irmã ajoelhada em prantos, surgiu bela menina aparentando não mais que 12 anos de idade. Órfã de mãe, o pai irresponsável a obrigar a aceitar os serviços de doméstica na casa de um rabino quase septuagenário, que prometera recompensar o genitor com a obtenção de certos favores no sinédrio. No entanto, inspirado por escusas intenções, o leviano rabino logo iniciou sobre ela indescritível processo de sedução, submetendo-a às mais terríveis chantagens, principalmente com referência aos irmãos menores. Sem forças psicológicas para resistir-lhe ao assédio constante, a criança acabou por render-se aos desejos insanos do ancião, feito pássaro que caísse nas mandíbulas de uma víbora. O inescrupuloso doutor da lei, depois de compuscar-lhe por longo tempo a pureza de sentimentos, acabou por expulsá-la de casa, alegando que não podia manter uma ladra como serviçal. Aos olhos de Jesus,
as imagens do drama que aquelas lágrimas revelavam continuaram desfilando céleres. Escorraçada pelo pai que não aceitou de volta ao lar, a menina, agora em plena juventude, viu-se à mercê da própria sorte e, para não morrer de fome, terminou por aceitar asilo numa casa de meretrício, a única que se lhe descerrara as portas à desventura imensa. Receando, porém, que fosse denunciado como corruptor de menores, o que, se acontecesse, colocaria ponto final em suas pretensões políticas no mais alto tribunal de Israel, o rabino articulara o plano de acusar a jovem que elameara. E ali, por detrás dos mais ferrenhos defensores da lei antiga, rosto semioculto pelo capuz da túnica, aguardava o único desfecho que lhe interessava no caso, segurando uma pedra em cada uma das mãos, pronto para o primeiro arremesso. Enganando os homens e suas leis, não conseguira, contudo, ludibriar a justiça divina, que pelos olhos serenos do Divino Mestre o identificara desde o princípio como verdadeiro réu no processo de quem tudo fora o autor intelectual. Por isto, o Senhor, fixando-o com enérgica compaixão, ao erguer-se do solo poeirento em que talvez estivesse percrustando a própria aridez do coração humano, proferiu as inesquecíveis palavras que ainda hoje encontram-se ecoando na consciência de todos os culpados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sentindo-se abalado em suas estruturas mais íntimas, qual se naquele momento um abismo se lhe escancarasse aos pés, tragando-lhe a alma às profundezas, o infeliz doutor da lei deixou cair as pedras que sustentava nas mãos, rodopiou nos calcanhares e saiu cambaleando rumo a incerto destino. Alexandre de Jesus. É uma reflexão belíssima, porque Jesus, quando ele toca o olhar, não só na mulher, porque na mulher ele viu toda a trama do seu destino, todo o sofrimento que a enlameara naquele lodaçal no qual se encontrava naquele momento, ele viu que ela foi injustamente, eu não diria injustamente, mas ela foi simplesmente jogada lá sem ter forças de lutar e sair, porque era uma criança. Naquela época também já existia a pedofilia. Então veja só, ela foi usada. O pai, crendo que aquele doutor da lei poderia dar dignidade à filha, recebendo um salário digno, confiou a ele aquela menina. E o que aconteceu? Toda essa trama, e ele então querendo se livrar dela, o que aconteceu? Propôs ou planejou aquela situação na qual ela foi levada a ser considerada adúltera. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus não vê o momento presente, aquilo que todos nós estamos voltados, o olhar, naquilo que está acontecendo naquela hora, que os nossos sentidos alcançam. Jesus, ele consegue ver o passado, o presente e ter um prognóstico do futuro, porque o futuro vai depender das nossas ações de hoje. Quando ele a liberta daquele pecado, ele direciona a sua vida para que ela consiga trilhar patamares melhores, idôneos, que ela saia daquela situação. Ele não a condena, ele não a culpa, ele não a julga. Ele também não culpa aquele homem que era realmente o culpado por aquela situação. Ele simplesmente olha para aquele homem também
dizendo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aquele homem se sentia culpado. É evidente, porque a culpa é a nossa consciência que diz se estamos fazendo certo ou errado. E aquele homem, Jesus também podia ter apontado o dedo: olha, você fez isso com ela e jogado aos quatro ventos. Mas ele não fez isso. Ele deixou que o tempo fizesse com que aquele homem se transformasse também. Porque é evidente que todos nos transformaremos e voltaremos a Deus um dia melhores. Não numa existência, mas em muitas existências. Então, a lição que o Espírito Alexandre de Jesus nos traz é maravilhosa. Porque nós precisamos ter esse olhar, não o olhar físico que olha o fato e começa a censurar, a julgar. Não, mas nós precisamos olhar para aquele indivíduo que está cometendo um delito, que seja nós, porque é muito fácil a gente falar do outro, mas que seja nós esse indivíduo. E o que acontece? Olhar as dificuldades, as tendências, as perturbações que trazemos na alma e que muitas vezes são ignoradas pelo mundo, até dentro dos nossos lares, pela própria família, que não nos dá guarida para compreender aquilo que estamos trazendo. Então a lição é que nós não devemos julgar ninguém, porque nós não conhecemos e não temos cabedal moral para isso. Não conhecemos o histórico de ninguém. E o cabedal moral tem que ser muito elevado no patamar de Jesus, o Nazareno, que jamais condenou, estendeu os dedos a riste para ninguém. É aquele irmão maior, amoroso, que nos acolhe em seus braços quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas dores, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. É esse Jesus que nos encanta a alma, é esse Jesus que tem misericórdia. É evidente que é um espírito do futuro, um futuro que um dia chegaremos, mas que ele vem do futuro nos buscar aqui nesse presente ainda, nesse mundo de expiações e provas tão difíceis. Às vezes muito difíceis para uns, menos para outros, mas para todos nós, que temos que passar por experiências não boas, porque ainda as nossas imperfeições da alma nos impedem de caminhar e ver a luz. São momentos difíceis na nossa existência. E muitos não aguentam e partem pelo suicídio. E não é esse o caminho. Quando nós enfrentamos as dificuldades, Jesus está nos estendendo a mão, está nos carregando no colo. Ele não está nos condenando, nós também não podemos nos condenar. Porque se nós nos sentirmos culpados, nós ficamos presos a esse passado, a esse fato que acarretou essa desgraça em nós e não caminhamos. Então, a mensagem de hoje é que nós tenhamos um olhar além das fronteiras da carne. É difícil? Mas quando nós começarmos a ver o outro como um irmão, um espírito que reencarnou com dificuldades para vencer, nós começaremos a ver com os outros olhos. Que Jesus abençoe a todos e que tenha uma semana de muita paz e muita luz.